uma vocação, um povo, uma nação. Brasil, terra de Santa Cruz. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta Brasil, Terra de Santa Cruz, com a participação especial do professor Evandro Faustino. Brilhando sobre o mundo. Caros amigos ouvintes da Rádio Imaculado Coração de Maria, bom dia. Meu nome é Evandro Faustino, eu sou historiador e a convite da Rádio Imaculado Coração estou fazendo uma série de programas para desmistificar, a palavra é essa, tirar o mito, vamos dizer assim, responder às mentiras que se falam contra a Igreja a respeito da colonização do Brasil. Nesse programa, eu gostaria de tratar de uma outra mentira que habitualmente se diz contra a Igreja, que é mais ou menos o seguinte: é que é verdade que os jesuítas, os franciscanos e tantas outras ordens religiosas vieram ao Brasil com a finalidade de catequizar os índios, mas no fundo, o interesse da Igreja na catequese dos índios da América era apenas de exploração comercial. Mais ou menos assim, a Igreja mandava então na frente uma série de missionários, esses missionários catequizavam os índios, amansavam os índios, transformavam os índios em produtores de uma série de produtos de exportação, e esses produtos depois eram mandados para a Europa a preço de banana, e quando chegavam na Europa eles eram revendidos a preços caríssimos para os interessados, e isso dava um enorme lucro para a Igreja e para os países envolvidos. Então havia todo o interesse de Portugal e da Espanha em mandar os missionários como uma espécie de preparação comercial para que depois oferissem lucros enormes com isso. Vamos discutir um pouquinho esse assunto, de novo apelando para o bom senso. Bom senso que às vezes essas pessoas que atacam a Igreja parece que não tem de jeito nenhum, né? E vamos fazer de novo uma elucubração, vamos imaginar uma história. Caro ouvinte, imagine que você, o senhor, a senhora, são missionários. Vocês vivem no século XVI e são missionários. Missionário jesuíta ou missionário franciscano. Você é uma pessoa de inteligência e capacidade marcadamente acima da média. Por quê? Porque antes de ser admitido à ordem religiosa, você teve que passar por testes, e testes muito rigorosos, em que a maior parte dos candidatos fracassou. Quer dizer, você é um entre 100, você é um entre 1000, que conseguiu passar nos testes rigorosíssimos que, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, os jesuítas impunham para os noviços que queriam entrar na ordem. Mas você conseguiu. Por ideal, por vocação, por Deus, você renunciou a tudo. Renunciou à vontade própria pelo voto de obediência. Renunciou ao santo e legítimo direito de constituir família pelo voto de castidade. Renunciou aos bens de fortuna pelo voto de pobreza. Estudou muito durante anos e anos. Estudou filosofia, teologia, hermenêutica, pastoral, estudou um monte de coisas. Estudou a língua dos povos da América, os povos do Oriente. Você é uma pessoa muito preparada e muito estudada. Está na flor de sua juventude e agora vai então começar a sua missão. Aí o seu superior o chama e lhe diz mais ou menos o seguinte: vamos imaginar isso. Olha, você vai partir para a América, para o interior do Brasil, para os sertões do Paraguai,
ou para a longínqua Califórnia, que ficava do outro lado do continente americano. Você vai ter que fazer uma viagem por mar em que a probabilidade que você tem de morrer num naufrágio, ou torturado pelos corsários calvinistas, ou escravizado e torturado pelos piratas árabes, é mais ou menos de metade. Quer dizer, você tem metade de chances de não chegar na América e morrer no caminho. Se você chegar, você vai abrir uma missão. Onde? Num lugar onde os índios já mataram 3 missionários antes de você. Você é o 4º que está indo para lá. Se você sobreviver ao primeiro contato com eles, você vai ter que aprender a língua dos selvagens e passar o resto da vida catequizando a eles, enquanto mora numa choupana, sozinho, passando fome, passando frio, enfrentando onças e serpentes, esquecido pelos outros homens. Esta vai ser a sua vida. Mas coragem, no futuro, essa missão irá prosperar, tornando-se um entreposto comercial que trará muito lucro para a gente. Você não vai receber um tostão, é claro, porque além de ter feito voto de pobreza, provavelmente você já terá morrido. Mas os futuros comerciantes brasileiros, portugueses ou italianos vão lucrar muito às suas custas. E isso é que importa. Agora, então, faça sua trouxa e vá para lá. Se você for a trouxa. Caro leitor, esses argumentos te convenceriam? Você iria empregar a sua vida na América, morrendo, para que outras pessoas tivessem lucro financeiro? É possível um negócio desse? Obviamente não. Nenhum missionário, nenhum moço de inteligência, de preparo que tinha um missionário, iria atravessar o oceano, enfrentar um martírio, doar a sua vida, morrer comido pelos selvagens para dar lucro para os outros. É uma bobagem esse negócio. No entanto, esses missionários vieram. Vieram a centenas, aos milhares. Né? Sofreram, documentados, nós temos mais de 100 naufrágios em 50 anos. E continuaram vindo. Morreram tragados pelas ondas, morreram em epidemias, nas mãos dos corsários, e continuaram chegando, em número cada vez maior. Veja o texto. Apenas no período de 1686 a 1727, 113 jesuítas que partiram da Espanha encontraram a morte em naufrágios. Muitos outros foram vítimas de epidemias de corsários. Vencido o oceano, enfrentaram nas selvas perigos tão atrozes que fizeram muitos deles fugir. Vejam, por exemplo, a citação. Os relatos descrevem missionários atravessando montanhas abruptas, florestas densas, desertos sinistros, rios cortados por corredeiras, onde as pirogas se chocam contra os escolhos. Na bacia do Paraná e no Uruguai, enfrentam a floresta tropical, as chuvas torrenciais, os pântanos, o calor úmido, todos os insetos e pragas que a vingança de Deus enviara para o Egito, escreve um coitado do missionário. Muitas vezes é preciso atravessar os rios a pé, com água pelo pescoço. E para se dar coragem, um deles cantava a plenos pulmões, que nada supera a busca de Cristo. Então imagina a cena, um missionário coitado atravessando um rio, comido de inseto, com água até o pescoço e cantando em espanhol, no hay tal andar como buscar a Cristo, no hay tal andar como a Cristo buscar. Padre Montoya, roubado pelos carregadores, que não eram santinhos, esses índios que ajudavam os missionários, às vezes os roubavam em tudo, quando não os matavam. Abandonado na selva sob a chuva torrencial, ele conta que se deitou sobre uma árvore para passar a noite. E diz, a água que corria pelo chão me servia de leito, e a que caía do céu me servia de cobertor. Que promessas de lucros futuros poderiam levar uma pessoa
a suportar esses sofrimentos? Que vantagem comercial motivaria alguém a cantar dessa forma? Depois, continuando. Quando chegavam aos índios que procuravam converter, eram frequentemente recompensados com um martírio, às vezes acompanhado com requintes de crueldade. Vamos supor, porém, que eles chegassem, que continuassem lá, que os índios se convertessem e que finalmente, depois de 20, 30, 40 anos de sofrimento na selva, eles voltassem para a Europa, para o seu convento de origem. Aspas. A saúde daqueles que voltavam está minada pelo paludismo, pela disenteria, por febres de todo tipo. O corpo está amortecido por feridas, quedas, sanguessugas, mordidas de serpentes, larvas que se instalaram entre a carne e a pele e que tiveram que ser extirpadas com pontas de ferro. O rosto está corroído pela barba e pelo sol, dilacerado pelos galhos, comido pelos mosquitos, pelas abelhas, pelas moscas que sugam o sangue, magro de fome e de insônia. A alma está engrandecida por ter tocado ao mesmo tempo o céu e o inferno. Amedrontados, imagina os que estão lá e que vão ser os próximos, né? Amedrontados, seus companheiros mal ousam reconhecê-lo, mas os recém-chegados jogam-se nos seus braços, chorando de alegria, se nessa busca pelas trevas e pelo sofrimento conseguiram arrancar algumas almas, algumas famílias, por vezes toda uma tribo, às garras de Satanás. Fecha aspas. Isso é motivo. Por isso se atravessa o oceano. Por isso se morre mártir. Não é por lucro, mas é pelo bem das almas. Converter as almas que custaram o preço do sangue de Cristo. Trazer ovelhas para a Santa Igreja. Ser mártir. Isso era o que movia a alma dos homens de fé naqueles tempos. Isso forjou um Junípero Serra, um Toríbio de Benavente, um São Luís Beltrão, um São Pedro Claver, um São José de Anchieta. Nós talvez não tenhamos os mesmos ideais de heroísmo. Nós do século XX, XXI, amolecidos por um monte de confortos, talvez não tenhamos coragem. Mas não vamos negar a coragem para aqueles que tiveram. Vamos saber compreender esses homens. Vamos dar a eles a nossa admiração. Isso eles merecem. Quer sejamos católicos, quer sejamos de qualquer outra religião, quer sejamos ateus. Esses eram homens de verdade. Outra falácia, outra mentira, dessas mentiras intelectuais que a pessoa fala às vezes fumando cachimbo e olhando para cima, assim, dizendo como se estivesse falando uma coisa óbvia, né? Outra falácia cultural e politicamente correta é a falácia de que a catequese católica, a colonização foi um genocídio cultural. Quer dizer, é que nós acabamos, que os missionários acabaram com a cultura dos índios. Um jornalista recolhe a frase, monta essa falácia mais ou menos assim, e eu repito. Não há nada a comemorar. Está se falando aqui da comemoração do descobrimento da catequese brasileira. O descobrimento foi uma violência, um estupro, um roubo que privou de seus direitos os autênticos brasileiros, os índios, habitantes e donos dessa terra, desde milênios antes da chegada dos portugueses, portugueses que só trouxeram maldade e doenças a esses povos que aqui viviam em harmonia paradisíaca. Fecha aspas. Acho que